Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué, um dos grandes líderes, demonstrou uma incrível capacidade de confiar nas promessas de Deus e agir com coragem e determinação. Sua história nos ensina a importância de obedecer a Deus, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Esse é um convite para fortalecermos nossa fé, buscando orientação de Deus em todas as áreas da nossa vida e caminhar com a certeza de que, assim como Josué, seremos capazes de conquistar e receber todas as coisas que Deus tem reservado para nós. Bom dia. Tudo bem com você? Eu não quero derrubar nada aqui, mas estava ali pensando. Hoje eu acho que eu vou ter que ficar quietinho aqui. Ontem nós tivemos lá o nosso evento de jogos competitivos. Eu descobri que tem alguns irmãos aqui competitivos em nosso meio. E foi um bom momento lá, foi bem gostoso. Espero que você que não esteve seja presente na próxima vez. E ontem eu fiquei com vontade de fazer o culto lá, porque tinha alguns irmãos que só apareceram lá, né? Então a gente ficou com vontade de fazer o culto lá. Ou talvez a gente possa colocar uns tabuleiros de jogos aqui nos próximos domingos. Estou brincando. Foi um momento bem gostoso que nós tivemos. Eu queria agradecer a Carol, o Samuel, o Matheus, que organizaram isso para a gente. E é legal a gente ver novas gerações trabalhando e fazendo isso, né? Um evento que a gente tem pedido há um bom tempo, da igreja ter esse momento de comunhão, de jogos, de brincadeira, diversão, comendo bastante. Então foi bem gostoso. Algumas pessoas que ajudaram lá, o Pedro, não sei se ele está aqui também, ele chegou cedo para ajudar. Então tiveram algumas pessoas que estiveram ajudando ali, foi bem gostoso esse momento. Então, fique esperto. Se você não é competitivo como eu, você pode ir lá só para perder e ficar de boa, né? Ok? Gente, nós estamos olhando esse mês para o livro de Josué e nós aprendemos algumas coisas importantes com esse grande homem de Deus durante esse mês. E aqui nesse livro nós temos uma revelação de Josué como um excelente líder, um líder forte, um líder que é fiel a Yahvé. Ele também é fiel às instruções que ele recebeu de Moisés. Para alguns comentaristas, o livro de Josué, ele está, assim como Atos para os evangelhos, Josué está em relação ao Pentateuco. No Pentateuco, nós vemos Deus instruindo o seu povo, levantando o seu servo Moisés, seu servo Abraão anteriormente, dando algumas instruções, formando o povo e dando algumas promessas em relação a esse povo. E Josué é o cumprimento dessas promessas, é as realizações do Senhor, das revelações que ele tinha dado anteriormente ao seu servo Abraão e ao seu servo Moisés. A mesma coisa acontece com o livro de Atos. Nós temos os evangelhos, Jesus trazendo algumas revelações, algumas promessas, ensinando o seu povo. E lá no livro de Atos, nós acompanhamos essas realizações acontecendo. Aquilo que Jesus tinha prometido se cumpriu ali através da igreja. Então nós temos isso aqui nesse livro maravilhoso de Josué que nós estivemos olhando durante essas semanas. E durante essas semanas, nas semanas anteriores, nós acabamos ouvindo sobre o preparo, sobre o legado, o planejamento. Josué é um líder que calcula muito bem os seus planejamentos ali e as conquistas que nós estivemos ouvindo na semana passada. Hoje nós iremos meditar na carta de Josué, mas na parte final, no final da carreira de Josué, quando ele está encerrando a sua carreira. O texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra no livro de Josué, no capítulo 23, a partir do verso 1. Josué 23, a partir do verso 1. Diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade, e de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais. Ele lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações
por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu repartir por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande ao oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E aí essa instrução de Josué continua no restante do capítulo 23 e também no capítulo 24. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Nós somos gratos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome neste local. Nós consagramos este local mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, que eu não atrapalhe a obra do Senhor neste lugar, que as palavras dos meus lábios e o meditar dos nossos corações aqui sejam agradáveis ao Senhor, o Deus da aliança, o Deus da promessa, nossa rocha, nossa fortaleza, o nosso Redentor. Fale conosco, Pai. Continue falando, em nome de Jesus. Amém. O contexto desse capítulo, como eu disse, Josué aqui inicia uma sessão que ela vai se estender, então, do capítulo 23 ao capítulo 24, quando Josué, então, ele convoca os líderes, os juízes, as autoridades de Israel para anunciar a sua passagem de bastão. E Josué lembra os líderes ali, então, que eles mesmos, aqueles líderes, aquelas autoridades, os juízes, eles tinham presenciado, eles tinham visto o que Deus tinha feito no meio deles, as conquistas que o Senhor deu àquele povo. E ele vai lembrar isso para aquelas autoridades. E nessa convocação, além então de anunciar a sua aposentadoria, que ele estava passando o bastão, estava se aposentando, Josué vai fazer uma exortação para lembrar o povo de Israel em relação à fidelidade daquele povo à aliança de Deus. E a fidelidade de Deus à sua aliança. São duas coisas distintas. O povo que tinha conquistado pela fidelidade, mas a fidelidade de Deus que permaneceu mesmo quando o povo teve os seus desvios. Então são duas coisas que Josué começa a lembrar aqui a partir do capítulo 23 e do capítulo 24. Agora, que aliança era essa? A Bíblia aparenta trazer várias alianças. Aline, eu esqueci de colocar meu cronômetro aqui, eu coloquei agora, então começa agora. A Bíblia apresenta algumas alianças, e elas são esses relacionamentos de Deus, que Deus estabelece com as pessoas com base em suas promessas, né? No caso da aliança que Deus faz aqui, que Josué está se referindo, ela começa com uma declaração, uma promessa que Deus faz a Abraão, e depois a Moisés, de que seria aquele povo conquistado, e Deus formaria aquele povo, e que Deus seria o Deus daquele povo, e aquele povo seria fiel a esse Deus, né? Então, Deus está falando assim, olha, eu vou levantar um povo que vai ser fiel, e eu vou ser fiel, eu vou ser o seu Deus, e Israel terá um Deus, e Israel será o meu povo. Esse foi aquilo que Deus estava estabelecendo, uma aliança que Deus estava fazendo, e ela começou a partir de Abraão, e ela se estendeu a Moisés. E agora chega a Josué. A promessa que Deus faz de aliança, que ela tinha duas cláusulas. A primeira é realmente a promessa de Deus. E quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 17, versos 6 e 7, diz assim, eu o tornarei extremamente prolífero. Está falando para Abraão. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você. E os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então aqui Deus está fazendo uma promessa. Que aquele povo seria o seu povo e ele seria o Deus daquele povo. E aí no decorrer dessa promessa ele vai falar que ele vai abençoar aquele povo. Mas a segunda cláusula dessa aliança é a obediência. No versículo 9, ali do capítulo 17, ele vai falar assim para Abraão, da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes.
Então essa é a aliança que Deus faz aqui com Abraão, e ela foi renovada através de Moisés, e quando ela é renovada em Moisés, com um povo já formado ali, vocês lembram da história, quando Moisés tira o povo do Egito, ele recebe aquele chamado para tirar o povo do Egito, Deus forma um povo no deserto, e lá no deserto Deus dá uma lei. E ali é a renovação da aliança. A lei passa a ser um aspecto da renovação da aliança. Mas ela mantém o cerne da aliança que Deus tinha feito com Abraão, a promessa e a obediência. Em Deuteronômio 8, verso 1, diz assim: tenha cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus antepassados. Ou seja, Deus dá a lei, e Ele está falando assim, eu estou mantendo a minha aliança com vocês. Obedeçam essa lei que vocês serão bem-sucedidos, vocês serão abençoados. E agora chega Josué, nessa convocação, ele está passando então essa exortação da aliança para uma nova geração, uma geração que não viu o que Deus fez no deserto. Josué está passando para essa nova geração. Então, no verso 6 ali do capítulo 23 que nós lemos, ele diz assim: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu errei aqui as mãos. Nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está falando, então, mantenha-se fiel à minha lei. Mantenha-se fiel à minha palavra, que vocês serão abençoados. Agora, nós conhecemos a história. Durante o enredo bíblico são apresentados novos pactos, novas alianças. Por quê? Porque o povo é infiel. O povo não se mantém fiel à palavra de Deus. Mas Deus, porém, permanece fiel às suas promessas, como nós cantamos aqui. Eu gosto de algo que o Bavinck fala no seu livro, na sua teologia sistemática. Ele vai dizer assim: em Israel, as esperanças do futuro estavam baseadas no fundamento da aliança que Deus tinha estabelecido com Abraão e sua descendência, pois essa aliança é permanente e não é anulada pela infidelidade humana. Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade. Deus permanece fiel. Por isso nós cantamos aqui essa música. E nós podemos declarar aquilo que nós cantamos. Deus é um Deus de promessa e é um Deus fiel. Ou seja, existem alguns pactos na teologia bíblica, mas o princípio de toda aliança continua sempre sendo o mesmo. Inclusive no principal dos pactos, que é Cristo, promessa e obediência. E foi essa, então, a exortação que Josué fez nessa assembleia em Siquém. É interessante isso, que o texto aqui, em nenhum momento das outras falas de Josué, menciona-se o lugar, mas aqui se faz menção a Siquém, que era um lugar que tinha uma associação sagrada, porque é em Siquém que Abraão vai levantar um altar, é em Siquém que Jacó também vai levantar um altar. E é em Siquém que Josué chama o povo para falar assim: continue obedecendo, porque Deus está renovando uma aliança com vocês. Então é super importante isso. Agora, existem algumas coisas aqui, irmãos, que eu gostaria de olhar e meditar com vocês nesse passar de bastão de Josué, nessa aposentadoria de Josué. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de meditar com vocês. A primeira delas é que fica evidente que Josué quer mostrar ao povo que as conquistas que eles tinham realizado, que eles tinham alcançado, elas só aconteceram porque Deus tinha dado aquelas conquistas a Israel. É evidente isso no livro todo. Josué, ali no verso 3, ele vai dizer assim: vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. No capítulo 24, verso 12, ele vai dizer assim: eu lhes causei, está falando em relação às outras nações, eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhe deram a vitória. Olha que interessante, porque às vezes a gente acha que a vitória é nossa. Deus está falando que não foram a espada nem o arco que lhe deram a vitória. Foi assim que eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Ou seja,
Josué está trazendo a lembrança à mente daqueles homens, que assim, vocês estão vivendo numa terra, vocês conquistaram tudo isso, mas não foi a força dos seus braços. Não foi a sua inteligência, não foi a sua sabedoria, não foi a sua teologia, não foi a sua estrutura. Foi eu que fiz isso e dei a vocês. E é isso que Deus muitas vezes quer nos lembrar. Porque muitas vezes Deus tem feito coisas em nossas vidas. Em nós, nos nossos, em pessoas que nós conhecemos. E com o decorrer dos anos, nós passamos a achar que as coisas que vão acontecendo, quando nós vamos prosperando, nós vamos avançando, nós conseguimos e conquistamos pela força dos nossos braços. E Josué está ensinando assim, olha, e esse é um tema fundamental no discurso de Josué, praticamente no livro todo ele traz essa lembrança, que é o Senhor quem batalha por eles. Ele está dizendo assim, Israel não venceu as suas batalhas por meio das suas próprias habilidades. Deus venceu as batalhas de Israel. E Deus continua vencendo as batalhas por nós. E é interessante, porque ele faz essa lembrança de que Deus fez, ele diz assim, e Deus continuará dando a terra para vocês, se vocês se manterem fiéis. Ou seja, é Deus quem faz. Quantas vezes Deus faz algo em nossas vidas e nós nos esquecemos, e nós, na verdade, nós constantemente nos esquecemos das coisas que Deus fez por nós. É uma tendência natural, inclusive, acharmos que que as nossas conquistas são pela força dos nossos braços. Isso porque a maioria das vezes Deus nos dá ou Deus faz algo que somente Ele pode fazer, mas Ele acaba utilizando nós como instrumentos. Isso parece, inclusive, antagônico. Quando a gente lê esse livro de Josué, essas sentenças parecem antagônicas, porque o Senhor vai falar assim, olha, eu estou te dando essa terra. Presente. Né? Se eu falar para a Aline, eu estou te dando, sei lá, um calmante. Está muito estressada hoje, estou te dando um calmante. É um presente. Não é tão bom um presente, mas é um presente. Depende da crise. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor está falando assim, tenha coragem para conquistar a terra. Não parece um paradoxo, uma loucura? Eu estou te dando essa terra, mas tenha coragem para conquistar essa terra. Isso foi o que nós vimos nos versos, nos domingos anteriores. Deus falando sempre para Josué, tenha coragem. Você vai conquistar essa terra. Mas no começo do capítulo 1, lá de Josué, ele fala, estou te dando essa terra. Isso é algo antagônico, é um paradoxo, mas é o paradoxo da fé cristã. Isso funciona em relação à nossa salvação. Ele já nos regenerou. Cristo já nos perdoou. Ele já nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Ele nos aceitou. Mas nós precisamos viver de acordo com as verdades do Senhor. É isso que Paulo vai exortar. Paulo vai falar assim, nós devemos desenvolver a nossa salvação. Deus nos deu algo que nós não poderíamos conquistar por nós mesmos, mas nós precisamos desenvolver. Então, o povo sabia que eles não poderiam ter atravessado o Jordão. É nítido. Humanamente, eles não poderiam ter atravessado aquele rio, mas eles poderiam esquecer daquilo. E como a história vai nos mostrar e nos revelar, eles esqueceram mais para frente. Eles esqueceram disso. Então, para nós aqui, o que eu meditei nesse texto é que o Senhor está querendo nos dizer assim, ó, lembra que aquilo que você está lutando, aquilo que você está conquistando, são algo que eu estou conquistando por você. Mas isso não impede o nosso esforço. Isso não tira a nossa luta. Nós precisamos, às vezes, lutar, irmãos. Dias atrás aqui eu falei, e tomei uma bronca de alguém, eu falei assim, para os homens. Falei, homens, nós precisamos deixar de ser moles. Né? Eu lembro que eu falei alguma coisa assim, nesse sentido, eu falei, homens, nós precisamos assumir a responsabilidade de homens. E alguém depois me falou assim, poxa, você deu uma bronca lá, você é legalista. Não, de forma nenhuma, eu estou me incluindo nisso. Mas por quê? Porque tem a responsabilidade humana. E muitas vezes, os homens da nossa geração, dessa geração,
eles estão acomodados. Eles estão acomodados. Quantas vezes a gente vai conversar com algumas mulheres, e na história, às vezes acompanhando pastores lá no seminário, conversas entre amigos, de mulheres que vão falar assim, olha, eu me casei, eu sou apaixonada, eu gosto, eu amo, mas aquele cara não cresce, ele não se esforça, ele não faz isso. E às vezes aí a gente vai analisar, porque às vezes quem ouve só um lado, né, não está ouvindo toda a história. Mas quando você vai analisar, ouvir o outro lado, você fala, é isso mesmo. Nós precisamos nos esforçar. Deus te deu uma conquista, Deus te deu essa mulher que está ao teu lado, ou a mulher que você está procurando. Mas você precisa se esforçar. A mesma coisa em relação às mulheres. Hoje, né, as mulheres são independentes, mas há um esforço. Há um esforço que nós temos que fazer em todas as áreas. Na carreira, as coisas não vão cair do céu. Eu tenho falado isso para os meus filhos. Meus filhos estão iniciando a carreira deles. Samuel, esse ano, iniciou a sua jornada de CLT, né? E eu lembro quando ele começou ali a pegar o metrô cheio, cedo, ele começou a dizer assim, pai, eu achei que eu era especial. Eu falei, você é. Você é especial. Quantas pessoas não têm um emprego hoje? Você está especial, você está lá, continue se esforçando, lutando. E agora ele foi para um lugar mais longe ainda lá de casa, pegando o trem. Ele fala assim, caramba, pai. Eu falo, eu dei o trem. Mas ele continua, é o que eu falo para ele, continue se esforçando. É o esforço. Deus está te dando algumas coisas, mas nós precisamos desse esforço. Então, esse é o paradoxo em relação às coisas da vida, as coisas diárias, as coisas ordinárias, mas em relação também às coisas espirituais. Deus está nos dando algumas coisas, mas nós precisamos ter esse esforço. Amém? A segunda coisa que eu encontro aqui é um chamado de Josué. E é no livro todo, né? Primeiro Deus chamando ele à obediência, mas quando ele vai passar o bastão, ele chama o povo nessa renovação da aliança à obediência. Mas há uma obediência que é através da fé. Josué, no verso 6, como nós vimos, ele vai falar, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei. Mas é uma obediência que no decorrer da história de Josué, a gente olha, é uma obediência de fé. Na semana passada, nós estivemos lendo aqui, ouvindo sobre as batalhas que estão ali relacionadas do capítulo 6 ao capítulo 12. 4 batalhas extraordinárias. A mais conhecida de todas elas é a batalha Jericó. Eu vi aí timidamente um Jericó. Jericó. A batalha de Jericó é a mais conhecida de todas. Jericó era uma cidade fortificada com grandes muralhas. Invadi-la seria algo nada fácil, quase que impossível. E é interessante eu falar algo sobre Jericó aqui. Por muitos anos, somente nos livros de teologia, Jericó foi meio que desconsiderada. O pessoal falava assim, somente a teologia liberal e os críticos falavam, Jericó, a gente não pode confiar nessa história, porque não foi encontrado nada em relação a Jericó. Jericó é algo que é o nosso coração, são as batalhas do coração, são outras coisas. Jericó não é verídico. Inclusive, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, que muitos gostam aqui de estudar pela Bíblia de Jerusalém, ela já é um pouco mais antiga, o crítico da Bíblia de Jerusalém, nesse versículo, ele vai falar assim, não é verídico, nós não podemos dizer que Jericó é verídico. Mas nos últimos 30 anos, Deus é tão bom que nos últimos 30 anos a arqueologia descobriu coisas relacionadas que eles estão falando, não, isso aqui só pode ser o Jericó apontado pela Bíblia. E é maravilhoso isso. É lógico, óbvio, que nós não nos baseamos, né, na arqueologia. Mas é muito bom quando a arqueologia comprova aquilo que nós cremos. Então, a arqueologia tem comprovado a história verídica de Josué, inclusive das suas muralhas. Agora, Josué, ele era um militar experiente. A primeira aparição de Josué que a primeira vez que Josué aparece nas narrativas bíblicas é no livro de Êxodo. No capítulo 17, no relato daquela grande batalha de Israel contra os amalequitas. E de lá, até esse momento que Josué vai conquistar Jericó, Josué participou de algumas batalhas. Ele certamente era um militar, alguém que conhecia sobre batalhas. Com certeza, ele tinha um plano, uma estratégia. Nós vimos, né, durante esse mês aqui que ele era estrategista, ele era um cara que planejava muito. Ele tinha algo planejado para avançar na terra de Canaã e destruir Jericó.
Porém, em vez de orientações militares, Deus ordena a Jericó uma procissão religiosa. Esse é o sarcasmo de Deus. Ao invés de dizer assim, que a cavalaria iria por aqui, a artilharia iria por lá, Deus simplesmente chama Josué e diz para ele posicionar 7 sacerdotes, tocando trombetas de carneiro, e atrás dele a arca do Senhor. Josué agora tinha uma decisão importante a tomar. Ele, como um militar experiente, ele poderia falar, não, eu já conquistei algumas coisas. Eu tenho um plano para invadir Jericó. E com certeza era um plano militar. A outra decisão era, eu vou confiar no Senhor. Eu vou obedecer o Senhor. E essa obediência é um ato de fé. Porque o chamado da aliança é uma obediência, e uma obediência a partir de fé. Abraão, saia da sua terra. É fé, é obediência e é fé. Agora, e muitas vezes, nós, vamos ser sinceros, nós desacreditamos de algumas coisas da palavra de Deus. Algumas coisas que Deus está nos dando, nós desacreditamos. E os de fora, que não entendem ainda, não têm fé, mais ainda, zombam da nossa fé, zombam daquilo que Deus está fazendo. Porque quando Deus fala algo que é com uma estratégia totalmente diferente de uma estratégia humana, nós temos essa decisão, nós que temos fé, de obedecer à estratégia de Deus em fé. Em fé. Os de fora vão zombar. Vamos pensar um pouco nesse espetáculo extraordinário dessa conquista lá em Jericó. Aqueles homens tocando trombetas, fazendo aquele barulho. Agora, eu fico imaginando como estavam aqueles que estavam de dentro das muralhas. Os da cidade de Jericó. Olhando para aquilo tudo, pensando assim, será que esses israelitas são loucos? Será que esses caras acham que vão invadir aqui a nossa fortaleza, a nossa muralha, com cornetas, com trombetas de carneiros, com uma arca de madeira, gritando? Será que eles vão derrubar esses muros gritando? Eles devem ter zombado da estratégia de Israel. E é assim que acontece. Quantas vezes a igreja, o povo de Deus, não é zombado por algo que Deus faz e Deus revela? E as pessoas falam assim, esses caras são loucos. Às vezes é loucura mesmo. Às vezes tem muita loucura no meio do povo de Deus. A gente vê muito disso no Instagram. Mas às vezes Deus está chamando para algumas coisas. E você fala assim, isso é loucura. E as pessoas lá de fora vão zombar. Nós vimos agora, o Dude mencionou aqui nas Olimpíadas. Zombaram da última ceia. Mas para mim o que mais foi forte naquilo que eles zombaram foi do cavalo branco. Na imagem do cavalo branco. Eles zoando do cavalo branco. Uma imagem importante para nós aqui. E a gente às vezes fica assim, esse cara tem razão, é só uma zoeirinha, é só uma bagunça. Porque às vezes nem nós mesmos estamos acreditando nas estratégias de Deus. E as estratégias de Deus são diferentes das nossas, e elas envolvem obediência através da fé. Obedecer a Deus é exercer fé, irmãos. E quando a gente exerce a fé, os muros são derrubados. E quando a gente começa a olhar com os olhos da fé, Josué vê um cavaleiro guerreando por ele e dizendo, eu sou aquele que guerreia com vocês. Nós precisamos olhar com fé. Encare com os olhos da fé. A fé nada mais é do que obedecer a Deus quando todas as circunstâncias parecem contrárias, quando tudo parece sem sentido. Poderia parecer sem sentido para aqueles israelitas. Você já pensou um pouquinho sobre aqueles israelitas? Josué chega para eles e fala, nós vamos invadir marchando. Se você estivesse lá, o que você iria pensar? Beleza, eu vi Deus fazendo a gente atravessar o Jordão, não é verdade? Eles já tinham atravessado o Jordão, era algo sobrenatural. Vamos marchar. Saem na segunda-feira, todo mundo empolgado. Não é assim que às vezes a gente sai do culto? Empolgado.
Ultimamente nem tanto. Acho que o povo de Deus não está saindo com essa expectativa de luta, de vencer, de conquista. Mas era assim que eu saía quando eu ia na igreja antigamente. É assim que eu ainda saio, com a expectativa de que nós vamos vencer, porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Então nós saímos na segunda-feira e vamos lá para as nossas conquistas. Segunda-feira a gente pega uma reunião daquelas bravas. Aí já fica assim, não, mas beleza, eu estou com a palavra do Senhor, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Na terça-feira eles estão marchando lá. E aí eles olham, os caras zombando deles do outro lado, eles estão marchando. Tudo bem, terça-feira vai acontecer. Na quarta-feira não tem nenhuma rachadura, não tem nenhuma areinha que saiu. Como que fica a mente daqueles caras? Como que fica a sua mente durante as suas lutas? Eles permaneceram fiel. E na sétima volta, do sétimo dia, eles tocaram a trombeta e o muro caiu. Porque eles avançaram em fé. Então hoje, igualmente, nós somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias e as estratégias de Deus em nossas vidas parecem não ter sentido. Permaneça firme em Deus. Terceiro ponto e último, que eu gosto de ver aqui nesse relato, tem muitas coisas que nós poderíamos ver aqui nessa renovação da aliança, mas eu gosto de olhar para o texto que talvez seja o texto mais conhecido de Josué. Ali do capítulo 24, verso 14 e 15, diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram ali, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse talvez seja o texto mais conhecido de Josué. Esse talvez seja o texto que você tenha na porta da sua casa. Já entrei em muitas casas que lá na porta da casa eles colocam lá: eu e minha família serviremos ao Senhor. Agora é interessante isso, essa escolha de Josué. Porque ao servir aqui ele está dizendo: eu vou permanecer curvado diante do Senhor, obedecendo o Senhor, adorando ao Senhor. Esse termo hebraico aqui traduzido como servir, ele também poderia ser usado para a expressão de adoração. Ele poderia ser expressado por como uma expressão de alguém que está prostrado. Então Josué está falando aqui: eu vou permanecer servindo, eu vou permanecer adorando, eu vou permanecer prostrado diante do Senhor. E quando nós olhamos para a vida de Josué, esse servir, esse adorar, esse estar prostrado foi algo constante em sua jornada. Josué entendia que a busca espiritual era a chave para todas as suas conquistas. Nós falamos agora da conquista do capítulo 6 ali de Jericó, mas a chave de todas as conquistas está no capítulo 5. E no capítulo 5 nós temos um movimento de santificação, consagração e adoração. É lá, relembrando um pouco a história, Josué avança com o povo atravessando o rio. São os primeiros passos da nação de Israel à terra prometida. Na verdade, ao momento que eles avançam o rio, atravessam o rio, eles já estão tomando posse da terra. Mas eles deveriam lutar. Diz o texto que os inimigos ficaram com medo. Eles tinham ali agora um desafio de avançar em relação aos inimigos. E os inimigos estavam com medo. Estrategicamente, seria o melhor momento para eles avançarem. Porque alguém que está com medo, estão ali temerosos, estão se organizando, eles deveriam avançar com pressa. Mas o que o Senhor fala para eles? Para um pouco, vocês não vão avançar agora. Você vai circuncidar o povo e você vai celebrar a Páscoa. Santificação, consagração e adoração. E é interessante isso, porque estrategicamente, como eu disse, era o momento certo para eles avançarem. Muitas vezes é o que acontece em nossas vidas. A gente recebe uma notícia: vou sair avançando, eu vou sair fazendo, é agora. E de repente o Senhor está falando assim: espera. Não, Senhor, é agora, esperei já tanto tempo, é agora. Espera. Consagração, santificação e adoração. Josué disse ao povo que antes de lutar,
antes de ir contra aqueles inimigos, eles iam precisar dessas coisas, eles iam precisar de um preparo espiritual. E o preparo espiritual é fundamental. Eu penso que a igreja de hoje em dia ela gasta muito tempo em procedimentos terrenos e pouco tempo no que realmente conta em uma batalha que não é contra carne ou sangue. Precisamos passar mais tempo com Deus em preparo. Josué sabia disso. Ele sabia como a presença, o poder e a glória de Deus era melhor do que qualquer outra coisa. Êxodo 33:11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué sabia que a presença de Deus era importante, que o poder de Deus era a melhor das estratégias, que o poder de Deus era o melhor que ele poderia buscar. Eu acho que as igrejas hoje, elas têm buscado muitas estratégias, mas pouco poder. Minha mãe me levava, quando eu era criança, na irmã Francisquinha. A irmã Francisquinha não sabia o que era Calvino. Ela nunca tinha lido Barth. Iam homens e mulheres buscar uma oração e como Deus usava aquela irmã. Aquela irmã colocava a mão sobre a cabeça de alguns homens, grandes, fortes, poderosos, e não tinha um demônio que permanecia, seja homens ricos ou não. A irmã Francisquinha, sabe o que ela conhecia? O poder de Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. Nós precisamos de santificação, consagração. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. O tempo prostrado diante do Senhor, preste atenção nisso, o tempo prostrado diante do Senhor fará com que visualizemos os desafios à nossa frente com os olhos da fé, em obediência a Deus. Se nós precisamos obedecer a Deus em fé, nós precisamos de preparo espiritual. Desde dezembro do ano passado, final do ano, Hudson, Dalila, eu, Samara, mais alguns irmãos aqui, nós temos sentido Deus chamando a nossa atenção para consagração, santidade, adoração, busca por Deus. Nós entendemos que há muralhas que nós precisamos derrubar. Eu não sei se isso tem a ver com toda a IBMA, mas tem muito a ver com esse campus. Nós entendemos que existe uma muralha que precisa ser derrubada. Essa muralha não será derrubada com estratégias humanas. Ela será derrubada quando nós curvarmos os nossos joelhos, buscarmos ao Senhor em santidade, em oração, olhando para aquele que pode vencer todas as batalhas. Se nós queremos ver os muros caindo, nós precisamos de mais tempo na presença de Deus. Nós precisamos fazer isso coletivamente. Nós precisamos talvez fazer isso individualmente. Talvez você tenha batalhas na sua vida que elas serão destruídas, mas para isso você precisa de um tempo de preparo. Uma das coisas maravilhosas de Josué, que ele deve ter aprendido com Moisés, foi quando o Senhor fala para Moisés assim: Moisés, eu estou te dando a terra, pega o seu povo e vai para aquela terra. Mas Deus, cansado com aquele povo, disse assim: eu não vou. Qual foi a resposta de Moisés? Se o Senhor não for, nós não iremos. Se o Senhor não for, nós não iremos. Por quê? Porque ele sabia do poder de Deus, da graça de Deus. Muitas vezes nós estamos indo sem Deus. Nós precisamos ir com o Senhor. Nós precisamos ir com o Senhor. Diferente de Josué, irmãos, para finalizar, a nossa luta hoje não é contra carne ou sangue. Os inimigos que a Bíblia identifica geralmente são o pecado que habita em nós, o pecado dos outros que acabam nos afetando, o mundo e seu sistema de valores contrário a Deus, o próprio Satanás, o príncipe dos poderes invisíveis do mal. Esses são as batalhas, os muros que nós precisamos vencer. E neste contexto a Bíblia aparece com o manual dado por Deus para nos guiar nas batalhas. Todos os inimigos poderosos que precisam ser vencidos em nossa jornada em direção à vida eterna, eles são vencidos em Deus.
E nós temos disponível o poder daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitando em nós. Esses inimigos são obstáculos, desafios que precisam ser superados para que a gente possa avançar e avançarmos na direção correta. Para o cristão, a nossa aliança é Cristo. Cristo é a aliança perfeita. E somente por meio da fidelidade a Cristo que os cristãos podem continuar a desfrutar das bênçãos divinas. Gostaria de ler para finalizar aqui Efésios 2, capítulo 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas aqui a chave, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus está nos dando a salvação, Deus nos deu uma vida, Deus nos colocou como seu povo. Você faz parte do povo de Deus, faz parte desse povo que venceu as batalhas no passado, que vencem as batalhas hoje e que virá o cavaleiro branco vindo em glória. Todo olho vai ver, todo olho vai se curvar quando o cavaleiro branco voltar. Permaneça firme no Senhor. Nós precisamos responder ao mundo que nós somos o povo de Deus. Nós precisamos responder ao mundo que as conquistas na cruz do Calvário foram conquistadas já. E que as nossas conquistas, elas estão baseadas na cruz do Calvário. Nós precisamos mostrar ao mundo que nós vivemos em fé, em obediência a esse Deus. E nós temos uma escolha. A escolha de servirmos ao Senhor em santidade, em adoração, em santificação. Que Deus possa nos abençoar. Se você estiver passando por alguma luta, alguma provação na sua vida, fique firme, porque o Deus da promessa, Ele é fiel para ajudar você a derrubar a sua batalha. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.